Eu era ateu. 2, 3 anos atrás era ateu. Eu acreditava que acreditar em Deus era mesmo, varão. Era coisa de otário, assim. Era coisa, não diria otário, era coisa de gente fraca. Eu acreditava, certo? Eu acreditava que a pessoa que acreditava fielmente na Bíblia e em Deus e rezava e conversava com Deus, pra mim isso era coisa daquelas tias do interior que não sabem ler e escrever. Que aí sim elas eram manipuladas pela Bíblia e tal. Eu achava. Fala, minhas bênçãos. Estamos aqui em mais uma entrevista, mais um convidado especial. Deus é maravilhoso e tem conectado com grandes pessoas, pessoas reais, autênticas, verdadeiras, que verdadeiramente viveu os processos da vida e se tornaram referência no segmento que atua. Mas calma, antes de eu falar o nosso convidado extraordinário, a gente vai agradecer a Deus, porque é Ele o autor da nossa fé. Vamos orar para que você que esteja aí seja transformado, seu nível de mentalidade seja feito de forma extraordinária, você possa viver o melhor que Deus tem para mim, para você e para o nosso convidado. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença, por estar aqui nesse podcast, nos abençoa, nos ilumina. Usa esse convidado para que ele possa falar, para que ele possa relatar tudo aquilo que aconteceu, os desafios que ele venceu, as lutas que ele fez se tornar vitória, e que neste dia pessoas sejam impactadas pela transformação da vida dele. O Senhor nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou aqui com Roberto Brandini. Rapaz, Irmão, é uma honra. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo olhar convite. nos seus olhos, conhecer você pela primeira vez, conheço você pelas redes sociais. É por isso que o Papo de Bênção tem mudado vida. Porque é a verdade. Exato. Eu não liguei, eu não mando mensagem para manipular. Tudo aqui é intenso, tudo aqui é real, tudo aqui é verdadeiro. Para que quem assista eu e você veja verdadeiramente é verdadeiro. Exato. Então, Brandini, seja bem-vindo. Vamos contar um pouco sobre você. Hoje você se tornou um direcionador, né? De saúde, de mentalidade, de posicionamento relacionado à nutrição. Então, Brandini tem um nome renomado, né? Mas antes desse homem chegar, tem uma história, tem um contexto, tem muitas coisas que você travou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre você, que se apresente. Fica à vontade que o Papo de Bênção é todo seu. Vamos lá. Bênção, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer imenso conversar com vocês sobre a minha história, sobre os momentos difíceis que eu passei na minha vida e como que eu utilizei Deus para poder passar por cima desses obstáculos e transformar as minhas lutas em vitórias, assim como você falou na reza. E antes de eu começar, né, é claro que toda pessoa de sucesso em algum momento viveu a escuridão. E eu acho que é impossível você passar pela escuridão sem ter fé. E acho que também um grande desafio de quem passa pela escuridão e depois entra na claridade, encontra a luz, é manter o seu relacionamento firme com Deus para sempre. Amém. Veja, eu sinto que nos momentos de maior dificuldade da minha vida, daqui a pouco eu me apresento, as coisas melhor, mas é curioso que eu nunca participei de um podcast assim. Mas eu percebo que quando você passa pela escuridão, você acredita em Deus, lê Bíblia, Provérbios, e no meu caso o Pablo Marçal, vai pra igreja, ou seja lá qual for. Mas depois que você passa da escuridão, você meio que deixa Deus de lado. Você meio que olha assim e fala, velho, eu já passei por isso, agora não preciso mais. Mas agradeça. Ah, que nada. Deus é só pra quando você tá na dificuldade. E aí quando você tá na glória, lá em cima, você fica achando que é mérito seu. E aí, às vezes você sente até um pouco de relutância. Você fica meio assim, lutando pra você não voltar pro relacionamento com Deus. Você falou uma coisa que é algo que eu digo todos os dias ao Senhor. Que servir a Deus quando está escasso é a direção de todo mundo. Porque só Ele tem o poder de tirar você dali. Exato. Mas servir a Deus quando tudo vai bem é você dizer a Ele, posso ter tudo, mas você ainda é meu Deus. Então, é isso que eu peço a Deus. Pai, aonde eu chegar,
o nível de conexão, o nível de network, o nível de sabedoria, o nível de inteligência, que nada disso se compare à tua presença sobre a minha vida. Perfeito. E você está falando algo muito poderoso. Deus te usou para falar isso, que é algo que eu todos os dias falo isso dentro de mim. E é real, é intenso. E da onde veio essa convicção pura de fé? Como tudo isso aconteceu? Eu era ateu. 2, 3 anos atrás era ateu. Eu acreditava que acreditar em Deus era mesmo, varão. Era coisa de otário, assim. Era coisa, não diria otário, era coisa de gente fraca. Eu acreditava, certo? Eu acreditava que a pessoa que acreditava fielmente na Bíblia e em Deus e rezava e conversava com Deus, pra mim isso era coisa daquelas tias do interior que não sabe ler e escrever. Que aí sim elas eram manipuladas pela Bíblia e tal. Eu achava. Manipulada pelo sistema. Eu achava que a religião, a noção de Deus era uma noção criada pelo homem para enganar as massas. Vocês aí que são pobres, aceitem que são pobres. Viva a sua vida aí e fique satisfeito com uma melhoria na sua vida só quando morrer. Era isso que eu achava, a minha teoria. Por conta de algumas coisas que eu havia estudado, né? Na época da pandemia, por coincidência. Na época da pandemia, eu comecei a estudar filosofia. Olha, não estava fazendo nada de filosofia. Encontrei um cara na internet muito bom, chamado Clóvis de Barros Filho. Já viu esse cara? Já ouvi falar. Pronto, aí eu assisti uma aula dele, ele explicando sobre Nietzsche. E aí Nietzsche é o cara que dizia isso. Não, a noção de Deus é construída pelos ricos para dominar os pobres. Porque o pobre nunca fica rico na vida, nunca tem abundância, mas ele acredita que ele vai pro céu e o rico vai pro inferno, então pra ele tá sendo justo. E aí eu pensava, faz sentido, né, velho? Tipo, porra, é mesmo. O cara que vai ser pobre a vida inteira, ele tem que ter uma espécie de conforto. E o conforto seria a noção de Deus. Era nisso que eu acreditava. E aí, tudo mudou quando eu comecei a namorar uma menina, né? E que ela era muito religiosa. Assim, ela acreditava muito em Deus, ia pra igreja e tal. E ela foi aos poucos construindo o conceito na minha cabeça de Deus. Assim, você olhava assim, os podcasts, né? O podcast. Eu vou te explicar por que Deus... Nada disso funcionava pra mim. Nada disso funcionava pra mim. Eu achava que o mundo era caos, o mundo não tinha uma ordem estruturada, era tudo aleatório, né? Que as coisas aconteciam aleatoriamente, que não tinha um senso de justiça divina, não tinha Deus, não tinha nada. Eu achava que assim, eram leis da física operando. O que é aquela luz? Não, meu irmão, aquela luz é uma onda eletromagnética que bate no meu olho, que vem pra cá e vem pra cá. Se você quer me explicar alguma coisa, tem que explicar com a ciência. E aí veja como hoje eu sou completamente diferente disso, inclusive no mundo da nutrição. Mas eu era o típico cético. E assim, como cético, só hoje assim, né, analisando minha vida de trás pra frente, né, é muito parecido com a vida de Santo Agostinho, né, que foi um cara muito vida louca, que andava muito em bordel, e aí depois ele conheceu Deus e escreveu os livros, né, Confissões, que era ele confessando a vida dele antes de conhecer Deus. É o livro lá de Santo Agostinho. E aí eu acreditava em umas coisas que você vai achar bizarro. Por exemplo, eu não acreditava em casamento com uma mulher só. Eu achava que isso era coisa de otário. Você casar e ter uma mulher somente pra você. Não, casar e ter uma mulher até o fim de sua vida. Achava que o homem tinha necessidades sexuais pra sempre. O homem sempre vai querer ficar com outras mulheres. Esse é o instinto humano. Mas você negar esse instinto para ficar somente com uma mulher, você está reprimindo o seu desejo e isso faz mal. Porque a vida do homem, ele tem que fazer o que ele quiser. O que ele quiser, ele tem que fazer. É o super-homem. Inclusive, é um conceito da filosofia lá do Nietzsche, né? É o super-homem. O super-homem é um cara que pode fazer o que ele quiser. Que não vive com as amarras da sociedade. Eu era esse cara, na minha cabeça. Esse era o meu ideal. Hoje, o meu ideal é viver uma vida com 0 pecados capitais, viver uma vida com virtudes, viver uma vida com propósito e servir a Deus. Glória a Deus. Só que, é bizarro, vai arrepiando, né? Mas antigamente eu acreditava que o meu ideal é eu viver uma vida onde eu faça exatamente o que eu quiser e ninguém vai reprimir nenhum desejo meu. Ô Brandini, eu vejo em você muita convicção sobre Deus. E eu tenho a certeza que essa menina, ela foi apenas um instrumento com certeza. de Deus para que as portas do céu fossem estabelecidas sobre você.
Mas eu queria que você contasse algo, uma experiência que verdadeiramente fez você dizer: foi Deus, é Ele. Porque a sua convicção, ela é baseada em fé. É claro. Não é a convicção de alguém me disse. Eu olho nos seus olhos, eu vejo uma fé baseada em experiência. Claro que foi. E eu quero que você fale isso pra gente. Você quer que eu conte experiências ao longo da minha vida onde eu disse, aqui foi Deus? Ou você quer que Você decide. É? Quem decide é você. Eu quero que fale aquilo que lhe marcou. Rapaz, Tomás, certo? Tomás, vou começar assim. Tomás é muito fã de um cara chamado Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que todo mundo conhece. E quando eu ia na casa de Tomás, né, e inclusive há 10 anos que eu vou na casa de Tomás, ele escutava Pablo Marçal e tentava convencer a gente, né, sobre assistir Pablo Marçal, conhecer a história da Bíblia, etc. E eu achava aquilo besteira. Então eu já não... Desde quando eu conhecia Tomás, eu já tinha alguém tentando colocar Deus na minha vida e eu bloqueando. Era Tomás. Começou com Tomás. Aí passou, conheci essa menina que eu morei com ela. E ela começou a me colocar conceitos da Bíblia aos poucos e que faziam sentido pra minha vida. Tipo assim, quando a gente ia dormir, eu geralmente tinha algum problema do dia. Nossa, que puto, porque briguei com tal pessoa hoje, ou por conta daquele negócio. Aí ela tava lendo assim, provérbios, ela mandava um provérbios. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Tá em provérbios lá, Salomão. Isso. Aí eu, caraca, ela ia me dando tipo assim, conceitos de sabedoria. Não, você me conta a história de novo aí. Aí eu, não, porque o meu chefe falou tal coisa e aí eu descarreguei nele um monte de coisa que eu queria falar. Aí tá vendo? Você virou um refém das suas próprias palavras. Tá aqui na Bíblia. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Pega esse silêncio, engole e depois você extravasa a conta pra mim. Não precisa extravasar com o seu chefe. Agora a confusão que você se meteu. Aí eu, porra, né? E eu comecei a ver sentido prático na minha vida, né? Com essas pílulas de sabedoria. Certo? E aí depois por curiosidade, essas coisas vão acontecendo, né? Sempre Deus coloca na sua frente. Eu, um dia, abri uma live do Pablo Marçal e falei assim, eu vou ver esse bicho aí, vá. Que Tomás fala sempre, Tomás gosta, eu sou amigo do Tomás, deve ser bom esse cara. Cliquei, passei 1 hora na live do Pablo Marçal, onde ele contava a história lá sobre Abraão, se não me engano. Aí eu, caraca, que massa essa história. E aí fui aos pouquinhos. Tal. Aí o fim do relacionamento com a minha namorada não foi legal, foi uma espécie de traição. E eu fiquei abalado, muito triste em casa, né? Eu ia pra casa, eu morava na mesma casa, né? E eu comecei a ficar triste, porque ela não tava mais morando comigo. E algumas vezes o meu porteiro me pegava chorando enquanto eu esperava o Uber na portaria. E o meu porteiro é pastor. Era pastor, né? Sim, era o meu porteiro. E aí ele vinha e me contava uma palavra. Aí ele, Mateus, tal. Ele meio que abria assim a Bíblia em alguma página assim, ó, e lia. Ou então às vezes ele escrevia num papelzinho. E aí eu ia com essas palavras até o meu escritório. E aí eu comecei a produzir conteúdo na internet. E o meu primeiro conteúdo na internet era a frase do dia massa, poucas pessoas sabem disso. Eu começava a produzir conteúdo sobre frase do dia. Não começou com o negócio de investimento, começou com frase do dia. Onde a frase do dia era uma frase da Bíblia que eu explicava. Às vezes da Bíblia, às vezes Silvio Santos, às vezes Einstein, às vezes eu pegava alguma frase bacana e explicava lá. E mesmo em um cenário de dor, você teve a capacidade de, mesmo sofrendo, pegar um texto que recebeu como algo de transformação para você liberar sobre as pessoas. Era isso que você fazia. Exato. E como você tinha essa capacidade? Da onde vinha essa inspiração, mesmo sofrendo? Bom, eu achava que as palavras que eu recebia da Bíblia e a minha experiência que eu tinha com Deus me colocava numa frequência de cura. Amém. Eu tava triste, assim, tudo é energia, né? Tudo é vibração, tudo é energia. Então, quando eu acordava e não via a minha namorada em casa, eu ficava triste. Um buraco no peito. Não sei se você já terminou o namoro assim e tal, mas você fica com um buraco no peito, algo tá lhe faltando. E aí eu
Ficava naquela vibração ali meio que, sabe, toda hora você tava bufando, tipo, tristeza, velho, tristeza. E aí quando eu encontrava com o porteiro, ele tinha uma energia igual essa sua energia. Energia de cura, energia do bem, que tá emanando uma frequência positiva. Inclusive, né, puxando aqui um assunto mais para o mundo da ciência, já fizeram experimentos com isso. Fizeram assim, ó. Era um experimento com água e pessoas com diferentes emoções. Fazia como? Pegava uma pessoa e induzia nela a tristeza. Botavam as imagens de cenas tristes e a pessoa ficava num senso de tristeza que dava para perceber pelo cérebro, né, pelas áreas do cérebro que iam mostrando, e ela ficava triste, por exemplo. Pegava essa água que estava do lado dela e congelava a água. Aí pegava uma pessoa que estava triste, pegava uma pessoa que estava feliz, pegava uma pessoa que estava amando, pegava uma pessoa que estava em gratidão, pegava uma pessoa da gratidão, por exemplo, e fazia assim: olha, toma aqui um chocolate pra você. Aí o cara, pô, obrigado. Puf, congela a água. Só pra ver se tem alguma diferença nesse campo de energia que a pessoa emana com diferentes emoções. E aí o que eles perceberam na água? Que cada água de cada emoção diferente tinha um cristal diferente. E se você repetisse isso em diversos experimentos com pessoas tristes, a água ficava congelada do mesmo formato. Ou seja, não era aleatório, não foi randômico, não foi na sorte. E aí eu comecei a me ligar nisso, né? Tipo, caraca, realmente, quando você tá triste, você está emanando uma vibração, tipo uma onda de rádio. E eu, quando começava a falar na internet sobre as palavras, né, que eu aprendi na Bíblia, que eu realmente eu aprendia e eu fazia assim: doido, que massa! A palavra é prata, o silêncio é ouro. Ou seja, se você tiver algum problema na sua vida, primeiro fique em silêncio, reflita e depois você usa a palavra. Porque eu realmente eu tava aprendendo ali. Amém. Eu dizia, caraca, que massa. E aí eu fui tipo assim, foi assim que eu aprendi a falar com a câmera. Né? Era assim que eu falava. Inclusive o fundo lá do banco era ripado, igual esse aqui, por isso que eu achei bacana. Então, eu gostava de usar. Pô, tinha uma frase que era boa, que eu gostava assim. Era. Eu não vou lembrar toda, mas era: a porta que Deus abre, o ser humano não consegue fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Essa foi uma frase também que me marcou também. Foi para quando eu comecei a trabalhar com tradução simultânea. Então, todos os dias eu gravava esses vídeos e com esse tipo de vídeo, eu melhorava a minha frequência, ficava uma frequência de cura. Amém. E eu também aprendi a falar para a câmera da internet. Parabéns. Essa foi a maneira que eu ressignifiquei a dor no meu peito com Deus. Então, repare bem. Olha que... E tem muito mais, mano. Tem umas paradas que você vai achar intenso que eu vou contar daqui a pouco. Então, Brandini deixa claro que a dor existe a cura e existe os transbordos dessa cura. Então, a dor existe em todos nós. Eu tenho uma dor hoje. Uhum. Mas dentro dessa dor existe uma solução. E com essa solução eu posso gerar um transbordo. Então, olha como a decisão de propósito pode definir quem você é. Tipo, eu tô com problema hoje, eu vou curar e eu vou gerar transbordo em cima dessa dor. Então foi isso que você fez, Brandini. Debaixo de uma palavra divina. Porque a palavra divina, quando ela é liberada, ela transforma. É por isso que todos que eu falo pro podcast, eu digo: mas vou falar o quê? Mas sobre o quê? Eu falo, é sobre as suas vitórias. É sobre a sua dor. Porque a dor, ela tem um propósito de libertar e transformar a vida das pessoas. Então é por isso que eu não crio nenhum tipo de... Eu mando mensagem: bom dia, Pai do Senhor, quando a pessoa vem me conhecer aqui. Porque eu quero que verdadeiramente seja algo que venha transformar, libertar, curar. Entende? E quando eu criei o podcast, Deus falou comigo: nada vai ser montado ali dentro. Vai ser natural, eu vou apresentar as pessoas e a verdade vai ser liberada. Então é por isso que você está aqui. Eu estou muito mais feliz pelo que você é interiormente. Externamente, você tem mudado a vida das pessoas com a nutrição, sim. Mas o que me fez hoje ter você como uma referência é pela sua capacidade de pegar a dor, transformar e transbordar debaixo da palavra. Exato. A dor é o combustível. Amém. Então fale mais um pouco aí como é que foi essa experiência. Você falou que é hilário, né? Que você falou que...
Aí, vamos lá. E Tomás começa me apresentando para Marçal, eu ignoro. Aí eu começo a namorar com essa mulher que, enquanto estávamos deitados na cama, prestes a dormir, ela lia algumas pílulas de sabedoria da Bíblia para resolver um problema que eu tinha no meu dia. Isso aí foi alguns dias e tal. Depois eu encontro uma live do Pablo Marçal, assisto e falo, senti aquela vibração que é diferente. Imagine, eu, ateuzão, nunca tinha sentido a vibração de Deus. Ou talvez tinha sentido, mas era inerte. Eu realmente abri o coração, coração aberto, para receber a vibração de Deus. E eu recebi as primeiras vibrações, eu falei assim, caraca, sabe quando você sai energizado? Amém. Claro que sabe. Sai energizado depois de uma palavra, depois de um culto, depois de uma missa. Você sai, eu não sabe explicar o que é. É o espírito, né, que tá energizado. Eu, caraca, gostei disso. Você começa a olhar para a vida com outros olhares. Você começa a ter mais compaixão com as pessoas que são negativas ao seu lado. E você fala, ele não conheceu ainda a verdade. Glória. Acho que é assim na cabeça de todo mundo, né? Amém. Você começa a ter mais compaixão em quem realmente sente Deus. E não aquela pessoa que fala, depois tá lá, xingando, reclamando no trânsito, brigando. Você fala, meu filho, você tá indo pra igreja pra quê? Então, aí, encontro o Marçal, conheço a vibração de Deus. Minha namorada termina comigo. Eu começo a receber agora mensagens escritas do meu porteiro que era pastor, seu Lima. E eu começo a pegar essas palavras que realmente mexiam meu dia. Eu acordava e pensava assim, cara, eu tô muito triste, mano. Tipo assim, caraca, qual vai ser a palavra de hoje? Eu já ficava pensando nisso. Que maravilha. Eu já descia pensando, qual é a palavra de hoje? Eu já descia, chegava na portaria, às vezes eu abria na portaria chorando já assim. Aí ele, hoje eu preparei. Aí ele lia, me contava. Aí eu ficava com aquela frase. Aí aquela frase mudava tanto o meu dia que não tinha como eu abrir a câmera e falar de mercado financeiro. Eu abria a câmera e falava assim, e a frase do dia é... Nossa, eu lembro até hoje, mano. E a frase do dia é... Aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e confiam no seu chamado. Carta de Paulo para os Romanos, capítulo 8, versículo 18. Essa é uma das que realmente mexem demais comigo. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e confiam no seu chamado. Esse é o versículo 01 na minha cabeça. Amém. Eu penso nele toda hora. Principalmente quando acontece algo bom ou algo ruim. Né? Eu fui banido esses dias do Instagram. Banido assim, né? Com a restrição sinistra lá. Não posso aparecer para público novo, não ganho um seguidor novo, não apareço no Explorar. Se você for pesquisar meu nome, tem que pesquisar exatamente para achar. Imagine, toda uma empresa que depende daquilo, bateu no poste. Não pode rodar anúncio de tráfego pago para fazer nada. Sabe qual foi a coisa que aconteceu? Primeiro pensamento na minha cabeça: todas as coisas cooperam para o bem. Mas aí a frase ela se explica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e confiam no seu chamado. Ponto. Não é tipo assim, se você não confia em Deus e você não ama a Deus, não é que tudo vai acontecer. Amém. O cara que tá lá, que não confia em Deus, não acredita em Deus. Pra mim, a maneira de você determinar se uma pessoa confia em Deus ou não é ver o quanto que ela tem dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são bem fáceis de você perceber, né? Você consegue perceber. É ira, vaidade, gula, inveja, aí vai, luxúria. São 7, falta mais 2, mas você consegue ver. Então, se um cara tá no trânsito e começa a brigar com todo mundo no trânsito, pecado capital ali, mano. Ira. Se o cara chega em casa e o cara come uma lasanha de micro-ondas com coca, gula. Se o cara tá o dia inteiro viciado em rede social, fica lá, blá, 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 isso é o quê? Rede social. Você tá querendo se comparar com as outras pessoas, se inveja. Se você vê uma pessoa que só fala de mulher, eu vou sair com sei lá quem, tá, aquela mulher bonita, luxúria. Se você vê uma pessoa que só fala de ganhar dinheiro, eu vou investir nisso e vai explodir, eu vou ficar milionário, eu quero ganhar milionário, tudo dele é dinheiro, ganância. Então, é assim que eu meço o quão distante uma pessoa está de Deus. É o quanto de cheiro de pecado capital ela tem. Amém. O cara que fala assim, eu sou viciado em... Posso falar isso aqui, né? Eu sou viciado em fumar.
Isso é o quê? Preguiça. Porque quando você fuma, você fica gosmento, lerdo. E você tá potencializando a sua preguiça, o seu relaxamento. Né? E o pecado capital, na verdade, é quando você pega uma virtude e você exagera na virtude. E aí você acaba transformando o que era uma virtude em pecado. Então, a preguiça é a virtude vamos botar assim, da paciência. O cara tá lá, não, tenho paciência, eu vou relaxar um pouquinho aqui pra depois voltar pro trabalho. Isso é paciência, o cara passa 1 hora, meia hora descansando. Mas se o cara passa 3 horas, tira um cochilo 3 horas, aí já não é mais paciência, já não é mais, não é temperança, já vira preguiça. Amém. Então eu consigo perceber até qual que é quais são as principais habilidades que uma pessoa tem pelos pecados que ela comete. Você percebe hoje na sociedade, tem pessoa que é por exemplo, pessoas diferentes. É difícil encontrar uma pessoa que tem todos esses problemas juntos. Por exemplo, tem gente que é viciada em docinho, viciado numa torta da casa alemã, todo dia. Blá, blá, come. Gordo, Coca-Cola. Geralmente essa pessoa aqui, ela não tem problema com site adulto. Já viu? O cara geralmente tem problema com site adulto, não tem problema com compulsão. Amém. Aí o cara que tem problema com fumar, não tem problema com comer bolo. Então, geralmente a pessoa tem um vício, é que nem um Pokémon. O cara tem um. Qual é o seu? Meu irmão, o meu é luxúria, velho. O meu é chegar 11 da noite e dormir e eu tenho que assistir um site adulto pra dormir, senão eu não consigo dormir. Aí geralmente esse cara, musculosão, fortão, não come certinho, não come bolo, não come chocolate. Por quê? Porque o pecado dele tá pra um canto que mostra um vazio que ele tem no relacionamento com Deus. Amém. Então, e aí eu tenho uma tese que eu ainda não construí. Tava até pensando em sentar, organizar certinho essa tese do qual é o buraco no peito que a pessoa tem de acordo com o pecado capital que ela comete. Eu tenho uma tese, né? Tipo, acho que se a pessoa é viciada em site adulto é porque ela está carente de intimidade. Ela está carente de intimidade. Essa intimidade pode ser consigo mesmo ou pode ser intimidade com os outros. É uma pessoa sozinha, solitária. Que as pessoas que ela encontra não conhecem quem Talvez frustrações com outros relacionamentos também podem impulsionar. Exato. Frustrações, talvez algumas marcas da infância, rejeição na escola. Exato. Entende? Existem várias camadas que o inimigo da nossa alma, ele entra, se infiltra e cria uma camuflagem de segurança. Perfeito. É uma camuflagem de segurança, né? Que você faz todo esse ato aí, que... Eu conheço algumas pessoas, eu tenho contato com alguns psicólogos, né? Eu gosto de ler Augusto Cury, psicologia, né? E Deus acima de tudo, mas eu gosto de entender o comportamento humano, né? E chama de camada de defesa, né? Da gente que quer se defender de algo que está nos matando, um buraco, exato, que você fala, entende? Então, é uma gama bem... Aí nesse raciocínio, eu concordo com você. Acho que a pessoa pode ter tido um problema de relacionamento, um problema de rejeição na infância, pra ser viciado em site adulto. Agora o cara que é viciado em bolo e Coca-Cola, mas não tem zero problema com site adulto. Qual que será o vazio? É uma pergunta, não sei a resposta. Qual é o vazio da pessoa que é viciada em bolo? Boa. Também pode ser carência, porque ela quer ficar gigante pra ser vista pelas outras pessoas. Então talvez não seja um problema de rejeição, mas sim um problema de ser notado na sociedade. Porque também vai gula, mas geralmente o cara que tem esse problema de gula, ele também tem junto o problema de preguiça. Então gula vem junto com preguiça. Então o cara que tá preguiçoso, o cara que tá muito guloso, comendo muito bolo e dormindo demais, o que será que ele tá querendo? Ele quer ser visto, quer ser reconhecido? É porque ele acha que ele tá parado no tempo? Não sei. Então, é esse tipo de tese que eu fico criando às vezes para entender como que os pecados capitais se relacionam com o dia a dia das pessoas. Amém. E, bom, voltando na minha história, eu ia pro banco, e aí no banco eu começava a produzir esse tipo de conteúdo, aí minha ex terminou comigo, e eu comecei a receber as cartas lá do porteiro. O tempo foi passando e eu começo pronto.
E aí eu começo a sentir uma espécie de carência. Olha só, você vai entender agora qual é o meu problema. Uma espécie de carência na sexta-feira. Sexta, sábado, geralmente da sexta-feira, 7 da noite, você desliga a cabeça de trabalho e fala assim: eu vou dar uma curtidinha, 5 horas, sexta-feira, você sente aquela vibe de que ninguém tá trabalhando mais, você fala assim: eu vou sair, vou fazer alguma coisa. Não tá na hora de trabalhar mais, editar, acabou a edição, segunda-feira eu faço. E nesse momento eu não conseguia desligar minha cabeça de gravação de conteúdo de trabalho e voltar pro mundo pessoal, porque o meu mundo pessoal tava totalmente quebrado. Não tinha amigo, porque os amigos que eu saía pra fumar, eu parei de sair com eles, eu não tinha mulher, eu não tinha dinheiro, eu não sei desenrolar com mulher, não sei conversar direito assim, puxar assunto, não sair e tal. Eu sou fraquíssimo até hoje, mano, nisso. Então chegava sexta-feira eu fazia assim: e agora eu fazer o quê? Aí me dava vontade de entrar no site adulto. E aí eu passei: não, eu tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que resolver. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui pra igreja, que na época foi a igreja quadrangular não. A igreja Universal. Fui pra igreja Universal, que ficava do lado do meu prédio. Tinha meu prédio aqui, parede com parede, mano, Universal. Não tinha como. Chegava e entrava ali. E aí eu fui pra Universal e eu fiz o jejum do Daniel. De 21 dias. Poderoso. Jejum de 21 dias. Aí tem vários tipos de jejum, né? Tem vigília, tem tal. Eu fiz a de 21 dias de entretenimento. O que era esse jejum? Era um jejum onde eu só podia consumir conteúdo bíblico durante 21 dias. Esse é bom demais. Tô até vontade de refazer, só porque eu falei agora. 21 dias. O meu Instagram só seguia a página de Bíblia. Amém. Imagina, para de seguir todo mundo. Só Bíblia. E Netflix, só se for a história de Paulo, alguma história bíblica. Aí eu zerei tudo. Inclusive no Amazon Prime tem lá a série da Bíblia. Tem tudo. Jesus, Daniel, Sansão, Maria. Tem lá a rainha lá que foi pra Babilônia, eu acho. Sabá. Acho que é Esther. Ela não foi pra Babilônia não, né? Enfim, é Esther. Tem lá Esther também na Amazon Prime. Assisti todos esses. José do Egito. Tinha tudo. Gênesis. Abraão. Ou seja, 2h30 cada um desse. Que eu falei aí, que eu assisti. Isaías. Jeremias. Jeremias foi muito bom, mano. Eu adorei de Jeremias. Enfim, e eu só podia ver isso. YouTube, só podia ver coisa bíblica. Eu criei até um outro YouTube só pra ver coisa bíblica. E nesses 21 dias, eu não sentia vontade nenhuma, né, de assistir conteúdo adulto. Glória a Deus. Era só Bíblia. E foi o melhor momento, o momento de mais vibração da minha vida. De vibração positiva. Glória a Deus. Vibração positiva infinita. Foi uma limpeza que eu fiz, né, de inveja da minha vida. Amém. O Brandini, e puxando agora pra selva, um pouquinho. Start. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. É isso que me curou e agora eu já gerei, eu quero transbordar. Quando esse start chega? Esse start chega quando eu... Olha só, outra história de Deus aí. Eu vendia uma espécie de um suplemento de planta, certo? E eu quebrei com essa loja. Eu abri uma loja e quebrei. Você sabe bem que não é fácil abrir, manter uma loja, etc. E eu quebrei. E quando eu quebro, eu volto pro escritório do meu pai, onde eu trabalhava, e ferrado, sem dinheiro e devendo. Uma coisa é você quebrar, outra coisa é quebrar devendo. Você tá sem fonte de renda e tem os caras: e aí, manda pelo menos 1.000 de onde? Sem dinheiro. E aí eu tava nessa situação, sem dinheiro nenhum. E aí nesse momento eu vou pro supermercado pra dar uma volta, pra esparecer a cabeça, que eu gosto de ver mercadinho, né? Eu gosto de ver a abundância dentro do mercadinho. Minha vida era escassa. Não tinha dinheiro, morava num lugar meio feio, desarrumado. Eu ia pro mercadinho pra ver a abundância. Era o lugar que eu ia. Eu olhava pra uma banana, tinha 200 bananas. Aí eu, abundância. Eu olhava tipo assim, carne, aí tinha 500 quilos de carne. Aí na minha geladeira não tinha carne. Minha geladeira nem existia, porque eu tinha quebrado a geladeira, não tinha consertado. Então eu olhava pra carne e fazia assim: meu Deus, quanta carne. É só pra ter abundância perto de mim.
Aí nesse dia eu gravo um vídeo que viraliza, que bate 2 milhões de visualizações, né? E esse vídeo, me deu 30 mil seguidores. E as pessoas começaram a perguntar, né, como é que faz a dieta, aí eu criei a dieta da selva, que é uma dieta que come carne, fruta, ovos, mel, manteiga. Pessoal, é Deus puro na vida de Brandini, né? Mas olha bem, toda a grande virada de chave sua foi no meio da dor. Exato. Não tem como, cara. A gente vendo aqui sua história, toda grande virada de chave está no cumprimento da palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e confiam no seu propósito. E aí, benção, eu meio que fiz um pacto com Deus. E esse pacto foi quando? Deixa eu ver. Não teve um dia que eu sentei e falei assim, hoje o pacto. Mas eu fui consumindo conteúdo na internet e eu entrei num mundo da retenção seminal. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Que é quando o cara para de fazer sexo casual e para de assistir conteúdo adulto. Só que até encontrar sua esposa. Amém. Aí, meu filho. Aí eu sentia que as coisas na minha vida iam melhorando por conta disso também. Que você vai ganhando mais energia, você não tem aquelas quedas de energia, você não fica toda hora conversando com mulher que você não quer nada, só pra você ter. Você não fica naquele clima de, sabe? Aquela energia ruim depois que você sai com a mulher que você não queria sair. E aí depois ela fica mandando mensagem, você se sente mal e começa a ignorar a mensagem. Aí fica aquele negócio meio feio. Então, minha vida foi melhorando depois que eu fiz isso. E aí, eu fiz uma viagem pelo mundo inteiro. Aí tem cada história, mano, você não tem noção. Aí eu fui pra Europa e pro Sudeste Asiático. Fui pra Alemanha, Espanha e Filipinas, Indonésia, Malásia. Passei 9 meses nessas viagens aí. 9 meses. E aí teve situação, por exemplo, na Alemanha, que, imagine, eu, carente, com a testosterona em 1000, uma coisa é você fazer sem testosterona. Minha testosterona foi pra mais de 1000 por conta da minha alimentação, certo? Então, eu tinha muita libido, muita vontade. E aí eu chego na Alemanha, encontro uma mulher, que aí quando a gente meio que vai sair lá, ela fala assim, olha, eu quero, mas eu sou casada. Oi. Uma mulher linda, alemã, loirinha. E aí na hora, eu juro pra você, a parada aconteceu. A gente foi meio que pra um parque. Aí nesse parque, a gente foi pra um canto separado, só eu e ela, bem escondido, que até entrava assim embaixo de uma ponte. E aí ela meio que falou assim, eu quero, mas eu sou casada. E aí, nesse momento, olha o que aconteceu. Eu, com a vontade do mundo todo, eu olho pro céu, velho. Eu olho pro céu e falo assim, não adianta não, meu parceiro. Pensando. Acho que eu falei em português, até alto, que ela não entender. Aí eu olhei pra cima e falei assim, não adianta. Eu não vou sair, eu vou obedecer o Senhor pra sempre. Ô, glória, meu irmão. Nessa hora, veio até um zumbido aqui no meu ouvido, que era dizer assim, tá certo mesmo, velho. Olha de novo. Aí eu olhava, rapaz, não é possível, ninguém vai ver, ela tá querendo. Não é possível não, velho. Não é possível não, velho. E a verdadeira obediência tá quando ninguém vê. Quando ninguém vê. E nesse momento eu olhei pro céu e falei, eu fiz uma cara meio assim, pai, não adianta. Foi bem no início da viagem, eu falei, eu vou obedecer e vou seguir firme. A verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Eu tinha um medo, eu tenho até hoje, velho, disso. Eu tenho um medo sinistro de desobedecer Deus. Desonrar Deus. E tudo dá errado na minha vida. Eu penso assim, já apareceram inúmeras situações de eu ficar com uma mulher que eu não quero ficar. Tipo assim, não é que eu não quero. Uma mulher que eu sei que se eu fosse ficar seria casual, que eu não vou querer casar, que eu não vai ter um futuro. E aí eu penso, rapaz, eu não vou não. Até hoje, é uma luta, né? É uma luta contra a carne. Constante. Não é tipo assim, ele tá flutuando na vida. Não. Mentira. Não tem, eu olho e falo, não, tem horas que uma decisão diária. Pensa, tem horas que eu olho assim e eu falo, foda-se, eu vou. Eu não adianta, eu vou.
Aí depois eu chego lá pertinho e eu falo, rapaz, mas se eu fizer, eu vou desonrar Deus na cara dura, sabendo. Aí eu penso, não, pô, depois você vai lá pro pastor, pro padre e se confessa. Uma coisa interessante é a capacidade que a carne tem de nos confundir. É. O nosso desejo, ele grita usando armadilhas para que a gente gere uma defesa pro nosso pecado. Exato. Não, eu pensando assim, eu posso ir e depois eu me confesso. Imagina, não, quem tá assistindo acha papo de louco. É. Mas essa é a vida daquele que quer ser fiel a Deus. É difícil, mano. O quê? Ô, Varão, é guerra. Não, mas aí, por exemplo, nesse momento aí, eu penso, eu vou, faço o meu sexo casual e depois eu me confesso e eu tô lavado, tô limpo. Aí eu penso, qual o problema disso? Eu vou me arrepender mesmo. E Deus vai ver que eu me arrependi. Aí eu penso, não, mas ele vai ver que você... Ele sabe que Ele sabe que você tá vendo esse pensamento. Aí eu penso assim, mas ele sabe que você tá fazendo pra se confessar, Não, tá errado. Aí, tá errado. A intenção tá errada. Tá errada. A intenção tá errada. Eu tô indo na maldade. Aí eu fico nessa luta. E por várias vezes, e por várias situações. E em vários pecados. Certo? Amém. Não só esse pecado, mas vira e mexe, eu tô lá e algum amigo meu fala assim, ei, vamos lá, vamos fumar um. Aí eu, porra, velho, entretenimento, resenha. Aí eu falei, mas você tá indo na intenção errada. Amém. E se você for na intenção errada, é problema. Problema. Outra, uma coisa que é bastante interessante ressaltar, que toda atuação do pecado, ela não tem um resultado imediato, ela tem a longo prazo. Saul não perde o reinado de um dia para a noite, não. Saul perde o reino devido a um longo prazo de ação pecaminosa. Exato. Então você vai fazer a atuação hoje, amanhã sua vida não vai desmoronar, não. É por isso que muitos caem e não percebem. Porque acha que se desonrar a Deus hoje, cara, não é assim, gente. O tempo, porque assim, as pessoas têm, o que é que tem na cabeça dela? Que você fez hoje, Deus vai fazer você pagar pelo pecado. Vai pagar amanhã. Não vai existe. Fazer, eu penso assim, eu vou fazer sexo casual, amanhã eu vou cair de bicicleta E vai morrer. e vou ralar o joelho. Ralar o joelho. E vou ficar um mês sem ir pro crossfit, vou ficar gordo, tudo vai desandar, eu vou ficar sem vontade de produzir vídeo, vai dar tudo errado, faturamento, não vou conseguir pagar folha rápido. Só que não. Não é. Se eu faço um negócio desse na maldade, não lembro do meu pecado assim que eu cometi pesado assim não, porque esse do sexo casual seguro, meu irmão, você não tá ligado não. Mas agora, mano, famoso, morando de frente pra praia, com dinheiro. Antes era mais fácil, né? Que não tinha como sair com ninguém e tal. E hoje? Que eu abro aqui o celular, aparece um monte de opção. E eu fico pensando, meu Deus do céu. E aí, assim, eu acabo escorregando o quê? Em trocar uma conversinha ali. Também, mano. Eu não sou completamente inerte, né? Eu troco uma conversa, eu penso, aqui eu posso conversar, porque essa aqui mora lá em São Paulo, é longe. Então, não vai ter um momento de queda, sexta-feira eu vou chamar. Aí eu fico pensando, mas no dia que eu for pra São Paulo vai ser difícil segurar isso aqui. Aí, mano, nessa onda aí, eu meio que, sei lá, umas 8, 10 de vários estados do Brasil. E eu penso assim, meu irmão, se eu for pra esse estado, vai ser uma luta intensíssima. Então, é como eu falo, né? Você viveu vários processos, né? É real olhar nos seus olhos e ver isso. Só que é o seguinte, o amadurecimento espiritual ele é construído com o tempo. Hoje você pode estar fazendo essa prática, amanhã não. Por quê? A cada renúncia é um novo nível de maturidade. Entende? Então assim, você não vai conseguir o auge da espiritualidade, não existe esse. Eu sei. Não existe o auge, não existe o homem perfeito, irmão. Só que hoje você está respondendo, amanhã talvez não. Então, a maturidade espiritual, ela vai sendo renovada todos os dias, de acordo com a sua capacidade de renúncia. E o Espírito Santo vai lhe dando força, porque essa briga entre a carne e o próprio Espírito Santo está dentro de você. Então, a carne diz, quero, tem uma justificativa, amanhã você se defende, fala com o pastor. E do outro lado do Espírito Santo, você está se auto-sabotando. Eu sei o que você está pensando. Eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Aí você diz, não, eu vou segurar. Aí derrama, aí Deus, a bênção. Derrama a presença. E assim, tem uns pecados capitais que pra mim são muito fáceis de... Pra mim, né, ponto da minha experiência, da minha trajetória, são muito fáceis de eu desviar. Por exemplo,
inveja. Qual é vaidade. Por exemplo, vaidade. Eu ligo zero pra vaidade. No máximo eu queria comprar um relógio. Aí eu compro um, às vezes eu me pego olhando no celular que eu falo, vou comprar outro. Aí eu, besteira. É fácil, mano. Esse não tem nem luta contra a carne. É muito simples. Tipo assim, vou comprar uma camisa, eu falo assim, véi, compra a camisa mais simples que tem. Compra, vai. Eu não ligo, não, mano, pra negócio de vaidade. Não ligo. Ô, Brandini, e. Tipo assim, vamos fazer um procedimento estético aqui pra deixar o queixo maior. Não ligo. Que tem, né? Harmonização facial. Bota aquela harmonização facial. Bota aqui assim, estica um pouco pra cá. Pra deixar o queixo mais quadrado, mais cara de homem. Ou então, eu tenho isso aqui, né? Aí vai lá e bota umas agulhadas aqui. Né? R$1.000. A cada 6 meses. Fica mais limpinho. Aí eu penso, isso é vaidade, mano. Não tem porquê. Vou botar cabelo. Eu não ligo pra essas coisas, entendeu? Amém. A minha carne é muito forte contra isso. Não sei porquê, acho que por conta da minha trajetória. Mas... luxúria, preguiça. Acho que esses são os mais difíceis pra mim. Ô, Brandini, e vamos falar sobre como a selva mudou sua vida. Claro. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem ainda 10 minutos pra gente falar. Eu quero bora. fechar com chave de ouro, falando sobre o que verdadeiramente mudou a sua história. E quanto você tem impactado a vida de muita gente em relação a isso. Tá, eu tenho um Instagram com 1 milhão de seguidores e eu divulgo a dieta da selva, que algumas pessoas dão outros nomes para essa dieta, como por exemplo dieta divina. É curioso, né? É uma dieta que consiste em comer, é uma dieta que vai de encontro a todas as diretrizes de saúde do mundo. O mundo fala para você comer arroz, feijão, carne sem gordura e muita salada. Não é isso? Nossa dieta fala, não coma arroz e feijão, coma carne com gordura e ao invés de comer salada, coma frutas. Essa é a nossa dieta. Aí você pensa, poxa, mas será que só vocês estão certos e todo mundo está errado? Mas agora mudou, os Estados Unidos atualizou essa... Exato. Mas ainda é um senso comum, né? No Brasil não mudou ainda, na Europa não mudou. Hã? Verdade. Não mudou ainda. Se você for agora no Ministério da Saúde do Brasil, ele vai dizer, não, tem que comer arroz, feijão, contar caloria, carne com pouca gordura, se comer manteiga em top veia, e é isso aí, é o que eles vão falar até hoje. Então nós construímos essa dieta, que é uma dieta antissistema, baseada, claro, em inúmeros artigos científicos que eu andei pesquisando, porque eu sou fluente em inglês, eu tenho uma malandragem de olhar artigo científico porque eu trabalhei no banco, então a gente estava acostumado a olhar balanço financeiro, então eu olhava ali para os artigos científicos e ia percebendo, isso aqui não faz sentido, deixa eu testar. Fui encontrando alguns médicos antissistema, tanto no Brasil como nos Estados Unidos também, muito famosos. Aqui em Aracaju, inclusive, tem um. O médico mais famoso de Aracaju é contra o sistema de saúde. Marlon. Meu vizinho. Ele vai vir. Ele vai vir? Tá Pronto. vindo. Ele é médico, nutrólogo e ele é contra o sistema. Ele tá vindo pra cá. É? É. Pronto, vai ser uma excelente entrevista. Você vai aprender muita coisa ali com ele. Então, e ele passou 5 anos em medicina, né, pra depois chegar à conclusão de que tudo que ele aprendeu, né, principalmente na parte de remédios para as doenças, ele percebeu que, o remédio só faz com que a pessoa cure hoje e depois de 15 dias volte. Isso é um mercado, um business. Não é um sistema de cura. Cura é o quê? É perguntar pro cara, você tá comendo o quê? Aí o cara, rapaz, tô comendo mal, tô comendo pouca gordura, tô comendo muito chocolate e tal. Ninguém pergunta isso. Entopa o cara de remédio porque ganha comissão. Aí ele abriu o olho pra isso e começou a resolver esse mercado. Então a Dieta da Selva, hoje, ela já tem 1 milhão de seguidores no meu Instagram. A gente tem outros influenciadores da Dieta da Selva, né, que somados todos tem 1,5 milhão de seguidores. São maiores do que eu. Se somar. Tem um aqui de Aracaju que é bom você trazer também. É o Daniel Nou. Tá com 300 mil seguidores. Ele é bombeiro e influenciador da Dieta da Selva também. Aracajuano daqui. E a esposa dele, Yali, também é daqui de Aracaju e também é influenciadora da Dieta da Selva. Ela tá com 200 mil seguidores. Somados os dois, tem 500 mil seguidores. Pode trazer pra cá, que é um relato poderoso deles dois, viu? Yali e o Daniel. Eu vou mandar depois pra você o contato pra você convidar, você vai gostar demais deles. Então, somados os influenciadores da selva, eles são maiores do que eu. A gente construiu uma revolução.
É um movimento. Movimento. É um movimento. Revolucionário. É um movimento revolucionário. Revolucionário da saúde. Inclusive, antes mesmo de eu entrar aqui no podcast, na sala vizinha aqui, que é um centro comercial aí, né, de vendas, todo mundo aí me conhecia dentro da selva, foi tirar foto. Amém. E a mulher, a Júlia, que tá falando comigo, ela falou assim, eu estou fazendo a dieta da selva, eu tô convencendo todo mundo. Hoje de manhã, ela me diz, eu comi carne com fruta e vim pra cá e minha vida nunca foi tão boa desde quando eu comecei a dieta da selva. Ou seja, é uma revolução. Onde foi que você já viu na sua vida aí algum nutricionista famoso? Algum médico famoso? Não tem, né? O cara é famoso por ser nutricionista. Não tem, né? Geralmente é um conteúdo que... Não, você quer fazer uma dieta? Você já fica naquela. Vixe, que papo chato do caralho. O que é que você quer, mano? Dieta? Não, depois eu faço. Não, mas você tem que cuidar da sua saúde. Você tá ficando com 30 anos. Como é que a gente bateu 1 milhão de seguidores? É porque eu sou bonita, é porque eu falo bem, é? Não, é porque a dieta dá certo, pô. Dá certo. A dieta dá certo. As pessoas perdem compulsão de comer doce. Que na verdade, vontade de comer doce é vontade de comer gordura. Que você no seu almoço, você não comeu gordura. Porque no almoço você comeu lá, né, arroz com peito de frango. Sem gordura. Aí dá vontade de comer um chocolate. E eu vou ser vou fazer essa dieta. Eu e a minha família lá, e minha esposa, nós vamos Coisa cair mais, pra cima. coisa mais fácil do mundo. Com a carne que você gosta muito. Cupim, Olha. Pronto. alcatra. Você vai chegar no açougue e vai pegar lá assim, meu brother, me dê cupim, alcatra. Aí vai fazer na panela, um na frigideira, outro na panela de pressão, né, o cupim. Pronto. Depois você vai ali botar um pouquinho de queijo, vai comer isso aí até a saciedade, carne. Encheu, vai pegar ali, ó, uva, maçã e vai comer até a saciedade. Essa é a dieta da selva. Parabéns. E vai dar certo. É uma dieta que tá revolucionando, né, a saúde do Brasil. Muito obrigado. Foi uma bênção de Deus te receber. A dieta da selva é só um resultado de um grande processo que você viveu. De mudança de mentalidade, crescimento espiritual, equilíbrio emocional, entendimento do seu propósito. Exato. Dieta da selva é só a ponta final de toda uma luta interior que você venceu. O homem que Deus restaurou, que restaura todos os dias, que a gente sabe que a guerra é grande pra gente se manter firme. E eu tenho certeza que o público não sabia dessa história linda que você tinha. Inclusive até contei aí, que eu tava com 8, 10 mulheres no Brasil pra ver se elas veem e param de me responder, mano. Porque, tá entendendo? Eu quero criar confusão. Vou falar de novo, ela, mas você falou na live lá que tem 8, 10, não vou falar mais com você. Pronto, resolveu o problema. Amém. Eu quero encontrar uma mulher pra casar, não quero distração. Amém. Tomara que dê certo, essa é minha estratégia. Suicida, né? Estratégia suicida. Blandini, que Deus te abençoe, meu irmão. Junto, foi uma honra. Pô, adorei. Mais uma entrevista extraordinária aqui no Papo de Bênção. Eu te falei que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Exatamente. Estamos aqui cada dia mais nos conectando com grandes pessoas, com uma mentalidade que foi renovada por Deus, renovada pelas dores, e ele pegou a dor, curou essa dor e tem transbordado na vida das pessoas. Exato. Que Deus abençoe e abençoe você, que está saindo mais um episódio lindo aí do Papo do Benção.